Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo da série Histórias do Oscar e hoje, Oscar 1993, prêmio de melhor atriz coadjuvante, prêmio da Marisa Tomei por My Cousin Vinny, Meu Primo Vini. Para quem não sabe, esse prêmio é alvo da teoria da conspiração mais famosa da história recente do Oscar, que a teoria diz que a Marisa Tomei na verdade não ganhou o Oscar, que o Jack Palance leu o nome errado e que na verdade a Vanessa Redgrave por Howard's End seria a real vencedora do prêmio e a academia acobertou isso aí, acobertou o erro do Jack Palance e ficou por isso mesmo. Quero discutir aqui como é que essa teoria foi propagada, por que propagaram essa teoria, como é que ela ganhou força e analisar também a própria premiação. Então esse é o alvo desse vídeo de hoje. Mais uma vez, quem estava no centro dessa polêmica, Jack Palance. Eu comentei sobre ele no último vídeo aqui no canal, sobre o Oscar que ele recebeu no ano anterior, né? Por City Slickers, aí ele foi apresentar o Oscar de melhor atriz coadjuvante. I'm here to present the first award of the evening. The category is Best Actress in a Supporting Role. Antes de começar a falar um pouquinho sobre essa teoria, é engraçado notar que hoje ela não teria espaço, sabe? Ela não teria espaço para propagar, ela não teria espaço para durar tantos anos como essa teoria durou. Porque nós temos uma publicação em 1994 tratando sobre esse escândalo, digamos assim. Aí você tem em 95 um jornal voltando a esse assunto, em 96 a Marisa Tomei participando de um programa dizendo que achava tudo isso absurdo. Aí em 97 você tem um crítico de cinema dizendo que ele descobriu toda a farsa. Eu vou mostrar aqui, né? Vou fazer esse histórico. Aí depois você tem outros programas de televisão pegando essa teoria e é aquela coisa básica, assim, sabe? Hoje você vai no YouTube e você vê o vídeo, você tem o instantâneo, né? Na época não, na época ninguém tinha o vídeo da premiação. Talvez uma que outra pessoa fez o tape da cerimônia, mas ninguém tinha o vídeo para provar. Então você tinha que acreditar muito no que as pessoas falavam. E quando você vê uma teoria dessa sendo propagada por uma grande revista, por um grande crítico de cinema, por uma pessoa de renome, você acaba sendo influenciado a acreditar. Era assim na década de 90, né? Não preciso explicar. E hoje, claro, isso tudo mudou também com o cross-check, mudou também com a checagem instantânea que a gente tem possibilidade graças à internet. Mas como ninguém tinha o vídeo da cerimônia, como ninguém tinha acesso, ficou por isso mesmo. Ficou a teoria de que o Jack Palance estava bêbado, teoria que ele não leu o envelope, que ele não abriu o envelope. E ficou por isso mesmo, né? Só depois, quando a gente teve acesso ao vídeo com a internet, que o pessoal começou a sair fora, e pular da barca e desistir dessa teoria. Mas vamos lá. Em 1993, nós tínhamos a Marisa Tomei indicada por My Cousin Vinny, uma comédia interessante, mas que de fato não é o estilo da academia, certo? Você tem a Jodie Davis por Husbands and Wives, Maridos e Esposas, a Joan Plowright por Enchanted April, Um Sonho de Primavera, o título no Brasil, Vanessa Redgrave por Howard's End e a Miranda Richardson por Damage, Perdas e Danos, o título no Brasil. Teoricamente, você teria duas opções para prêmios, né? Se você fosse seguir o estilo Jack Palance, seguir o prêmio para carreira, você daria esse prêmio para Plowright, que não tinha sido indicada, tinha uma carreira, era super respeitada, tinha todo um histórico, tanto no cinema britânico e no cinema estadunidense também, tinha feito participações, ou você daria o prêmio para Vanessa Redgrave, que tinha conquistado a maioria dos prêmios sindicatos de críticos na época, e, na minha opinião, foi a melhor atuação por Howard's End naquela época, né? Dentre essas indicadas. Mas não foi isso que aconteceu. Quem venceu o prêmio de atriz coadjuvante em 1993 foi a Marisa Tomei. Quem trabalha com história do Oscar, quem trabalha com análise de Oscar, usa muito o termo efeito Tomei para explicar a vitória da Marisa, né? Nesse caso, você tem 3 atrizes britânicas, uma australiana e uma estadunidense, que era a Marisa Tomei. Então isso é um ponto já que a gente tem que notar. Mas esse efeito Marisa Tomei, ele explica quando você tem 3 grandes atrizes ou 3 grandes atores em uma determinada categoria, digamos 3 grandes competidores. Esses competidores dividem os votos e ele abre a possibilidade, por conta dessa divisão, abre a possibilidade de uma outra pessoa de fora, né? Seria chamado underdog, aquela pessoa que não teria chances quando você
fosse olhar a lista, dessa pessoa conquistar o Oscar. Então foi isso que aconteceu com a Marisa Tomei. Na minha visão não era a melhor atuação, mas ela foi beneficiada pela divisão de votos entre a Playwright, que seria um prêmio pela carreira, muito mais do que pelo filme. A indicação também foi uma indicação pela carreira, pela Redgrave e pela Judy Davis também. Então acho que a Richardson e a Tomei eram, digamos, os azarões dessa categoria de atriz coadjuvante. Em 93 a Marisa Tomei acaba vencendo o prêmio. Esse efeito Marisa Tomei é um termo que a gente discute muito em meio de análise de Oscar. Mas aí veja, você tem uma jovem atriz vencendo o Oscar, sendo que a Playwright, por exemplo, era uma veterana e não tinha Oscar. E ela não está só vencendo o Oscar, ela está vencendo por uma comédia, que a academia geralmente não leva em conta comédias como My Cousin Vinny. Então você já coloca um alvo nas costas da Marisa Tomei. Aí o pensamento que deve ter vindo na cabeça do pessoal foi o seguinte: poxa, a Playwright, uma veterana, uma atriz com história, atuando em um drama clássico, não ganhou o Oscar e a academia premiou uma jovem em uma comédia? Então isso tudo deve ter, claro, né, ajudado a dar vida a esse rumor. E curiosamente, assim, você poderia colocar esse rumor numa revista de fofoca na época, né, que era onde partiam os rumores, mas não, esse rumor ele começa na The Hollywood Reporter, que teoricamente, e eu acho que hoje ainda é assim, né, pelo menos na minha visão, é a revista mais conceituada de cinema dos Estados Unidos. Então, quando você tem a revista mais conceituada de cinema dos Estados Unidos propagando o rumor que eu vou ler a seguir, você já começa a pensar, poxa, mas peraí, não é uma revista de fofoca, é a principal revista do meio que está falando isso, será que não é verdade? Olhem o que a Hollywood Reporter publicou depois da cerimônia. Um rumor, vou ler aqui. Um rumor que atualmente circula em Manhattan, propagado por um ex-genro de um famoso premiado do Oscar, diz que Marisa Tomei na verdade venceu o seu Oscar por um erro, em um escândalo que será exposto no futuro, para total descrédito da academia. De acordo com a história, isso aconteceu pelo fato do apresentador Jack Palance não conseguir ler o nome no envelope, chamando Tomei por conta própria. Então é aquela coisa, esse foi o ponto inicial. O ponto inicial não é numa revista de fofoca, não é num rumor qualquer de uma pessoa, não, é a principal revista de cinema, é a Hollywood Reporter. Tá certo que depois eles dizem assim que teoricamente isso não poderia acontecer, porque na cerimônia do Oscar você tem dois membros da PricewaterhouseCoopers, que são o pessoal que faz a contagem dos votos, né? E eles sabem os vencedores, eles decoram os vencedores, eles não têm a lista com cada vencedor de cada categoria, eles têm que decorar os vencedores. Então, teoricamente, se você chama alguém por um erro seu, ou como aconteceu naquele escândalo La La Land Moonlight, isso tem que ser corrigido na hora e a função deles é corrigir na hora isso aí. Naquela época, a Hollywood Reporter fez essa menção, disse que essas pessoas estavam ali para corrigir esses erros, que era a função delas, que era, enfim, toda a estrutura da academia também foi montada pensando nisso, que quando a academia criou o prêmio para a televisão, começou a transmissão para a televisão, ela já tinha pensado na possibilidade de alguém fazer uma gracinha, tentar entregar o prêmio para um amigo, e por isso que essas duas pessoas de fora, né, são tão importantes, elas decoram os vencedores e caso não seja o vencedor, não seja aquele mesmo, elas têm que dizer, parei, tem algo errado, vamos refazer o prêmio, vamos ler de novo e abrir o envelope na frente de todo mundo, como foi o que aconteceu no caso La La Land e Moonlight recentemente. Mas na época, esse rumor ele dá vida a tudo. E aí eu imagino assim, o editor da revista de fofoca pensando o seguinte, poxa, a Hollywood Reporter está propagando um rumor desses. Vamos atrás também e vamos dar vida a essa história. E foi assim que aconteceu nos meses posteriores. Várias revistas pegando essa história, criando suas próprias vertentes. E eu vou pegar aqui um trechinho que eu achei na Entertainment Weekly daquela época também. Olha só. Começou com o rumor que o Jack Palance leu o nome, não conseguiu ler o nome no envelope e chamou a Marisa Tomei por conta própria. Já temos uma evolução do rumor. Olha só o que foi publicado na IW. Vou ler aqui. Cresce o rumor de que Jack Palance leu no teleprompter o último nome apresentado, que foi o da Marisa Tomei, ao invés de ler o nome no envelope. Aí, ou seja, bom, ele chamou a Marisa Tomei não por conta própria, mas porque era o último nome do teleprompter.
Eu não preciso dizer, eu acho que todo mundo conhece, né? Deve ter uma noção do que é o teleprompter. Claro que ele lê ali o nome das indicadas, mas depois ele tem que ler também o que ele vai falar a seguir. Aí aparece abrir o envelope, The Oscar Goes To, ou seja, não é verdade isso aí que a Marisa Tomei era o nome que estava no teleprompter. Até inclusive em 1997 o Roger Ebert, o grande crítico de cinema, ele faz uma pergunta sobre isso para o diretor da academia e o diretor da academia explica para ele que o teleprompter não funciona assim, não fica com um nome marcado lá, até para não confundir a pessoa, né? Mas a EW, essa revista, colocou esse rumor e aí começou a criar a bola de neve, né? Tem a Hollywood Reporter falando uma coisa, a EW, que também é uma revista grande, dando vida a esse rumor, e aí depois, durante os anos da década de 90, toda a década de 90 essa história vai e volta, vai e volta. A Marisa Tomei, ela participa várias vezes de programas, ela diz que ela acha isso um absurdo, ela faz até uma piada em uma edição do Saturday Night Live, mas fica essa coisa assim, peraí, será que não pode ser verdade? Porque ela atuou numa comédia e aí não deram um prêmio para uma veterana, não deram um prêmio para atriz que foi premiada, tinha ganhado tudo até então, que era Vanessa Redgrave, né? E aí deram para Marisa Tomei, não é estranho isso aí, não é? Será que não pode ser verdade? Então você fica com essa dúvida. E você, repito, na época você não tinha como conferir, você não tinha o vídeo disponível. Então valia o que cada um dizia, né? Depois, no Los Angeles Times, em 1995, Steve Harvey, ele mesmo, Steve Harvey diz o seguinte, que o rumor era muito forte para ser uma grande besteira. E em 1997, o polêmico crítico de cinema Rex Reed, talvez um dos mais lidos e também um dos mais controversos dos Estados Unidos nos últimos anos, ele vai no programa matinal do Geraldo Rivera, que na época fazia muito sucesso. Eles discutem sobre a história do Oscar, discutem sobre premiações polêmicas, e aí o Rex Reed diz o seguinte, que ele iria fazer uma revelação no programa, e ele conta que a Marisa Tomei não era a atriz que seria premiada, o prêmio na verdade seria da Vanessa Redgrave, e que tudo foi acobertado pela academia porque o Jack Palance estava bêbado, que o Jack Palance não conseguiu abrir o envelope e ele leu ali o nome que estava no teleprompter. Ou seja, ele pegou vários rumores e colocou na sua própria teoria, né? De novo, isso tudo seria facilmente desconstruído com o vídeo. Só que ninguém tinha acesso ao vídeo. O vídeo é recente, né? Quando a academia cria o seu canal no YouTube, começa a disponibilizar conteúdo na internet também. Então, por conta disso, você começa a acreditar nas pessoas. E esse rumor, que começa uma notinha na Hollywood Reporter, cria uma bola de neve e se torna na principal teoria da conspiração. Claro que nós temos alguns motivos para isso, né? Era um alvo fácil, a Marisa Tomei era um alvo fácil, era uma atriz jovem, era uma atriz que tinha desbancado veteranas, estava atuando numa comédia. O apresentador era o Jack Palance, que na cerimônia anterior tinha feito os push-ups, né, com um braço, muito brincalhão, também tinha uma participação na abertura do Oscar de 1993, enfim. Existia, o campo estava feito para propagar um rumor como esse, o pessoal se aproveitou disso e o pessoal fez isso. Agora vamos olhar o vídeo. É só olhar o vídeo deixa muito claro. Vamos acompanhar aí como é que o Jack Palance entregou o prêmio para Marisa Tomei. For the best performance by an actress in a supporting role, the Oscar goes to... And the Oscar goes to Marisa Tomei in My Cousin Vinny. Ou seja, você vê claramente que ele abre o envelope, você vê claramente que ele até vira o envelope para conseguir ler o nome, e ainda ele fala Marisa Tomei, My Cousin Vinny. Se ele estivesse bêbado, eu duvido que ele iria falar, por exemplo, o nome do filme. E o nome do filme provavelmente não apareceria também no teleprompter. Então é aquela história que começa com o rumor, as revistas compram essa história também pensando no número de vendas, os programas se interessam por essa história e aí a verdade vai ficando de lado, né? Nós temos bons artigos nos últimos anos feitos para desconstruir essa história, também tentando buscar essas matérias da década de 90, mas é aquela coisa básica. O vídeo, apenas o vídeo,
solucionaria esses problemas. E aí tem toda uma questão também, né, que hoje a academia ela é mais flexível, ela disponibiliza conteúdo no YouTube, mas até anos atrás, até 2009 mais ou menos, a academia não disponibilizava nada de material, era propriedade da academia e você não poderia passar nada na televisão a menos que tivesse um contrato com a própria academia para exposição do seu conteúdo. É aquela coisa, né? Mais uma história do Oscar, mais uma teoria da conspiração, dentre tantas, repito, que nós temos. Essa talvez a mais famosa, pelo fato de ser uma atriz que é contemporânea nossa, de ser uma premiação, não foi relativamente, não faz relativamente tanto tempo, um pouquinho mais de 2 décadas, e também pelo fato de que ganhou muita força pela mídia, né? Ganhou muita força por nomes famosos também. Falei o Rex Reed, Steve Harvey, etc. Certo? Então seria esse o vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!